Vamos precisar de tricoline 100% algodão ou o tecido de sua preferência. Estou usando tricoline para o tecido externo e para o forro e também para o bolso. Para cortar o corpo da carteira, você vai usar o molde que está disponível aqui na descrição do vídeo. É só você baixar o arquivo e imprimir. Você vai cortar uma vez no tecido principal, uma vez no forro. O meu tecido principal eu estruturei fazendo uma dublagem no brim. Se você estiver acostumado a trabalhar com manta, você pode usar a manta R1 ou R2 normalmente aqui no tecido principal. O meu tecido de forro eu gosto de dar uma leve estruturada. Então eu colei um TNT 80 gramas com cola spray permanente. Pode ser a cola spray temporária também, mas não tem necessidade. Se você não quiser, não precisa estruturar o tecido de forro. Nós vamos precisar de 2 tecidinhos para o bolso, 12 por 8,5 de altura, 2 finalizadores do zíper e um zíper com o cursor já colocado com a medida de 12 centímetros. Este zíper é um zíper número 5. Nós vamos começar preparando o bolso, então eu vou fazer uma marcação de meio em todas as partes que eu preciso centralizar. Nesta parte reta do tecido principal, eu vou marcar o meio aqui no forro também, o meio dos 2 tecidos de bolso, na largura de 12 centímetros, e vou também marcar o meio do meu zíper, com o detalhe de que aqui no zíper eu não gosto de fazer pique, eu faço uma marcação com a canetinha que apaga, porque cortar o zíper não é legal, pode desfiar. Feitos todos os piques e marcações de meio, eu vou começar costurando então os finalizadores do zíper. Essa medida de 3,5, ela tem um pouquinho mais do que a largura do meu zíper. Aqui eu tenho a medida de 5, eu vou fazer uma dobra para dentro aqui de 1 centímetro, vou passar a ferro, os 2 lados. Eu vou ficar com uma medida de 3 aqui. E essa medida de 3 eu vou dobrar, é como se fosse um viés. Eu vou dobrar para que eu possa encaixar aqui na ponta do zíper e dar acabamento. Então eu vou passar para ficar bem vincadinho. A mesma coisa nesse outro pedacinho. Com os acabamentos vincados, agora eu posso então colocar aqui na ponta, encaixo bem direitinho, encosto o zíper aqui no final e eu vou passar uma costurinha para prender esse acabamento aqui no zíper. Desse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. E aí o meu zíper já vai estar acabado. Acabamento costuradinho. Checo então o meu meio, se continua batendo certinho a minha marcação, ou posso fazer a marcação de meio agora, depois de ter costurado esses terminais. Vou pegar o meu tecido principal, eu já tenho a marcação de meio aqui e a marcação de meio no meu zíper. O que é importante eu saber? Que esta partezinha aqui é a parte onde a carteira vai ficar de frente para você dessa forma, olha. O chanfrado está aqui, que é a aba da carteira. Então essa parte do zíper é a parte da boca da carteira. Então, se você fizer questão que a sua carteirinha abra da esquerda para a direita, então nós precisamos atentar para que o zíper fique na posição de abertura do zíper daqui para cá. O zíper fica fechado sempre do lado redondinho do cursor. Então, deste lado aqui o zíper fica fechado. Para abrir é daqui para cá. Se eu quero que a minha carteirinha fique desta forma, com o zíper abrindo daqui para cá, da esquerda para a direita, então eu preciso costurar o meu zíper assim. Então eu vou posicionar direito com direito o zíper com o tecido principal, desta forma. Como o cursor já está colocado, eu vou precisar arrastar esse cursor conforme eu costurar o zíper. Nessa primeira etapa, eu vou passar apenas uma costurinha de segurança no zíper para prender no tecido principal. Então eu prendo meio com meio para poder costurar. Eu gosto de costurar sempre do meio para as bordas, para garantir que não saia da posição. Essa sobrinha de tecido aqui desses acabamentos, eu posso cortar e deixar alinhado com o zíper. Isso vai facilitar no alinhamento da costura. Feita essa primeira costurinha de segurança, agora eu venho com uma parte do meu bolso. Aqui é importante não se confundir, porque nessa parte aqui agora nós não vamos colocar o forro do corpo, nós vamos colocar uma parte do bolso. O bolso ele é do mesmo tamanho do zíper.
que é menor do que a largura do corpo. Então, é importante essa marcação de meio bem certinho para a gente não perder o alinhamento. Então, agora a gente vem direito com direito, o tecido de forro do bolso com o tecido principal. Você pode usar o seu calcador comum da máquina e deslocar a agulha para a esquerda. Você pode usar o calcador para zíper. Eu vou usar um calcador estreito, mas de toda forma eu vou me guiar pela cremalheira. Então, eu vou encostar o calcador do zíper aqui rente à cremalheira do zíper e venho acompanhando a costura. Só que eu gosto de costurar pelo lado do tecido que está estruturado. Costurinha feita, então aqui o zíper está no meio. O que eu vou fazer? Deitar para cá. Olha, eu vou tombar essa costura toda para o lado do tecido principal. Eu não vou colocar o tecido de bolso lá para trás para rebater a costura aqui com o tecido de bolso junto. Não. Nós vamos rebater essa costura apenas no tecido principal. Por isso é importante deitar a costura para o lado do tecido principal. Então, olha, o pesponto passado apenas no tecido principal. Então, agora eu vou jogar o forrinho para baixo e eu vou fazer essa mesma costura do outro lado aqui, do meu zíper. Então, agora eu vou deitar o zíper direito com direito no forro do corpo. Vou encontrar o meio e vou fazer o mesmo processo. Primeiro, uma costurinha de segurança na bordinha, prendendo toda essa parte. Depois, eu venho com o forro do bolso, direito para baixo, né? Direito do forro com o direito do forro. Posiciono no centro e então faço a costurinha me guiando pela cremalheira do zíper, fazendo bem rente à cremalheira. O mesmo processo que fizemos no outro lado. Feita a costurinha desse lado. Então, agora eu vou abrir isso aqui, falta pespontar este lado aqui. Lembre-se que eu não vou pespontar o meu forro do bolso junto. Então, o forro do bolso fica para cá e eu vou tombar essa costura para o lado de cá do forro e passar essa costurinha aqui fazendo esse pesponto. O nosso bolsinho porta-moedas está quase pronto. Eu vou colocar bolso com bolso, corpo com corpo. Eu preciso agora fechar as laterais desse meu bolso. Eu não vou fechar a parte de baixo, porque essa parte de baixo vai ficar de abertura para poder desvirar a carteira depois. Então, eu vou encontrar bem as pontinhas aqui do bolso, eu vou prender com o alfinete, porque eu vou vir com essa costura de baixo para cima, para que eu consiga vir com o calcador o máximo possível até perto aqui do zíper, mas eu não posso costurar o meu zíper, eu só vou fechar. Por isso que eu estou puxando este acabamentinho aqui para cá, para que não pegue na costura quando eu for costurar aqui agora essa lateral do bolso. Então, eu vou vir com essa costura aqui de um pé de máquina e vou chegar o mais próximo possível aqui de onde está costurado o meu zíper. Olha aí a costurinha. E eu dei um retrocesso no início e no final. Cheguei bem próximo do meu zíper sem costurar nada do zíper para não fazer nenhuma prega. Aqui desse outro lado eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou virar para cá, para que eu sempre venha com a costura daqui de baixo em direção ao zíper, que fica mais fácil, eu consigo chegar mais próximo com o calcador. Olha, as duas laterais já estão costuradinhas, então esse bolsinho aqui já está praticamente pronto. Aqui neste lado aqui, onde vai ser a aba, no meu tecido principal, eu vou fazer uma marcação. A partir daqui, do topo, eu vou marcar 11 centímetros nas duas laterais. Agora eu vou acertar direitinho, direito com direito do corpo. Posso alfinetar ou prender com clips. Então, agora eu vou passar uma costurinha com um pé de máquina desta marcação até esta marcação, com retrocesso no início e no final e com a costura iniciando e terminando bem certinho nessas marcações aqui. Nós estamos agora com essa parte aqui aberta, olha, toda aberta. Nós vamos fazer uns cortezinhos aqui para que na hora de desvirar
fique bem acabado esses cantinhos. Então, onde tem os bicos, os cantos, a gente vai fazer um chanfrado próximo da costura. Nós vamos fechar essa lateral, porém nós vamos fazer uma dobra para que essa costura fique embutida e já acabada. Nós vamos finalizar a carteirinha aqui numa costura só. Para que a gente consiga um bom acabamento e encontrar direitinho aqui nessa parte, aqui eu vou antecipar uma costurinha que vai dar um trabalhinho de eu desvirar aqui agora a minha peça. O zíper tem que estar aberto, porque esse bolsinho a gente vai trazer ele para fora aqui, olha, para ele não atrapalhar na hora de fechar a carteira. Então, o que eu preciso acertar? Esse cantinho, eu não vou desvirar tudo, tá? Essa parte da aba, olha, eu não vou desvirar, porque não é agora que a gente vai desvirar a carteira. Eu só vou desvirar esse pedacinho da parte do bolso aqui, porque eu quero fazer uma costurinha que vai garantir um acabamento melhor. É uma costurinha de segurança. Olha, aqui tá o zíper, eu vou trazer lateral do forro do corpo com a lateral do tecido principal. Eu vou alinhar essa partezinha aqui e eu vou passar uma costurinha de segurança aqui, olha, para garantir que isso aqui fique bem alinhado na hora de eu embutir a costura. É um trabalhinho a mais que eu vou ter aqui de fazer essa costurinha de segurança. Poderia ser um pontinho na mão também, mas na máquina é mais rápido, para me garantir um acabamento primoroso. Deste outro lado aqui a mesma coisa. Fiz essas duas costurinhas de segurança aqui, já posso voltar para o avesso de novo. Você tá vendo que o bolso, eu não deixei pro lado de cá, olha, do forro. Eu tô colocando ele para lá, porque assim ele vai ficar protegido nessa parte da aba aqui e a gente não corre o risco de costurar o bolso indevidamente. Então, o que eu vou fazer? Essas duas partinhas que eu costurei aqui, olha, dos dois lados, essa partezinha, ela vai encostar aqui no limite da costura que eu fiz na aba. Por isso que é interessante já estar com essa costurinha de segurança feita aqui. Eu não preciso me preocupar agora em alinhar as duas partes, elas já estão unidas. Olha, eu vou esticar isso aqui e vou passar a costurinha tudo junto aqui. Aqui desse lado, a mesma coisa. Alinhando direitinho, vou prender para poder fazer a costura. Os dois lados presos, eu vou costurar então preferencialmente vindo aqui de baixo até aqui. Eu posso até passar a costura um pouco aqui para cima, de onde eu já costurei, para que essa costura fique reforçada. Um pé de máquina com retrocesso. Esse cantinho aqui a gente vai dar uma chanfradinha, cuidado para não cortar a costura. Só para que esse cantinho fique bem acabado na hora de desvirar. E agora eu vou encontrar lá, olha, lá dentro o meu bolso, que é onde está a abertura, olha. Coloco a minha mão lá dentro. Vou começar empurrando a parte da aba. Então, é melhor sempre a gente empurrar do que puxar. Antes de ajeitar essa parte de baixo aqui dos bolsos, do corpinho, nós vamos empurrar ali a parte da aba. Acerto bem essa parte, porque depois que eu trouxer para baixo essa outra parte aqui do corpo, eu não consigo mais colocar agulha ou qualquer outro objeto aqui para poder empurrar. Bem acertadinho aqui, bem empurradinho, eu posso agora empurrar o restante. Agora eu vou fechar o fundo desse bolsinho, dobrando para dentro e passando uma costura na bordinha. Coloco o bolso para dentro, ajeito bem direitinho. E a última costura é uma costura de acabamento aqui nesta aba. Você pode costurar por aqui, se você preferir. Tem que dar uma puxadinha para não pegar essa parte do corpo. Eu vou costurar aqui pelo lado do forro, começando um pouquinho para dentro aqui do corpo, dando a volta e terminando aqui com retrocesso. Agora é só fixar o botão. Eu vou utilizar aqui um botãozinho de tic-tac, botãozinho plástico de pressão. Eu vou posicionar o botãozinho centralizado na minha aba
a mais ou menos uns 2 centímetros para cima aqui da borda. Depois que eu fiz essa marcação, eu já posso furar com um agulhão para poder colocar o pininho de acabamento do botão aqui. Aqui a gente já pode marcar a posição do botão no corpo. Eu não vou puxar essa aba bem justinho aqui, porque eu preciso de espaço, ela precisa ter folga para se acomodar quando a carteira estiver cheia. Deixa um tanto aqui, um dedinho de espaço, e você pode usar o próprio pininho do botão para marcar a posição ali embaixo, olha. Centraliza bem direitinho e a marcação está aqui. Verifique se essa marcação está bem centralizada. Aqui na aba eu gosto de colocar a pecinha fêmea, mas tanto faz. Então eu vou colocar a matriz laranja para poder fixar a pecinha fêmea. O acabamento fica para baixo, o pininho para cima. E é só apertar. É importante que o balancinho esteja regulado para a matriz que você estiver usando. Então, se você não sabe como regular o balancinho, lá no meu Instagram, no IGTV, tem um vídeo onde eu ensino a fazer essa regulagem. O link do Instagram está aqui na descrição do vídeo. Agora, aqui na parte de baixo, nós vamos abrir o bolso. E é importante agora que o bolso esteja bem esticadinho lá dentro, porque nós vamos fixar esse botão no tecido principal e no forrinho do bolso também. Então, a minha marcação já está feita, é só fazer o furo. Eu vou colocar o acabamentinho lá por dentro do bolso. Vou utilizar a matriz verde. Agora eu vou fixar a pecinha macho. Olha, o pininho está aqui, eu vou acomodar o acabamento aqui na base da matriz para poder fixar. Botãozinho fixado, a carteirinha já está pronta.